As perguntas em Watchmen só aumentam. A gente sabe que tem os milagres termodinâmicos interligando tudo isso aí, mas as lacunas e os buracos só estão maiores, cada vez mais. Não era isso que eu ia falar, mas foda-se. Tá buracos maiores. Se você está acompanhando as nossas análises, se está curtindo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe também nas redes sociais que nos ajuda muito. Esses vídeos de Watchmen não têm sido tão vistos, eu não sei porquê, se tem muita concorrência, mas nós vamos continuar até o final. Estamos aqui mendigando sua atenção, por Cookies, favor. Dê biscoitos pra gente, por favor. Só viu, tá bom, não precisa de biscoito não. Biscoito é o like. A gente já tinha comentado no segundo episódio sobre a Lady True. O nome da personagem vem de uma pessoa da história real que existiu, uma vietnamita, que foi responsável por juntar um exército para lutar contra a invasão chinesa no Vietnã, há muito tempo atrás. A gente já sabia que ela existia pela divulgação, pela presença da atriz em alguns eventos de divulgação de Watchmen, e aí a gente pensou numa teoria de que pudesse ser ela naquele carro quando chega na banca de revistas, e aí a gente descobre que aquela menina que vai pegar o jornal é a filha dela, é Bian. E finalmente no quarto episódio ela é apresentada, nós a vemos de corpo, alma e projetos. A Lady True. O Watchmen tem personagens com nomes muito complicados de falar, né? Isso devia mudar um pouco. É uma personagem muito intrigante, porque ela demonstra ter muito poder e nenhum constrangimento de mostrar esse poder. Ela chega na casa já esparrando. Vocês têm 3 minutos para tomar uma decisão, e essa decisão envolve me dar essa fazenda que vocês vivem aqui, porque eu tenho uns projetos maravilhosos para ela. E aí, como barganha, ela usa o filho que aquele casal infértil nunca pôde ter. Aparentemente, ela consegue criar vida a partir do nada. Ela simplesmente tinha o DNA do casal quando eles foram fazer testes de fertilidade, o DNA ficou lá na empresa dela, a True Industries Limited Company, Enterprises, e daí ela fez um bebê. É muito massa como ela já chega mostrando que ela tem poder e não tem nenhuma vergonha de usar, não tem nenhum constrangimento de usar, seja pro que for, né? Já que a gente não sabe exatamente qual que é a da Lady True. Don't interrupt. We're getting to the good stuff. Eu imagino, posso emendar isso já da vez, que ela tem parte com o Dr. Manhattan, mantendo o Veidt na prisão, seja lá onde essa prisão esteja, para algum plano de dominação ou de fuga desse tempo que a gente está vivendo. Por que eu acho isso? No terceiro episódio, a Laurie entra naquela cabine para falar com o Dr. Manhattan e a indústria que aparece como a dona daquele aparato todo é a indústria da True. E quando a Angela Abar e a Laurie chegam nas indústrias, chegam lá naquele complexo industrial da Lady True, a gente vê um relógio que ela tá construindo, tá todo mundo sabendo que é dela, que ela tá construindo aquele negócio, uma geringonça imensa. Me lembrou muito o dispositivo que o Manhattan usa em Marte na HQ, quando ele leva a Laurie pra Marte e mostra pra ela como a humanidade é um pontinho ínfimo no universo e que se desaparecer ninguém vai dar conta e ninguém vai perceber e que o ser humano não vale nada. Ele tinha muita razão, inclusive. Não é igual, não é a mesma coisa, não é idêntico, não sei se é mesmo, mas me remeteu aquilo, me remeteu àquela ideia que o Manhattan apresenta pra Laurie, pra que eles vão viajando em Marte. Talvez seja um dispositivo para viagem no tempo, porque a Lady True tem aquela estufa que é um pedaço do Vietnã, é como se fosse um Vietnã em Oklahoma que ela construiu. E tem a questão da filha dela ter acordado assustada com lembranças do que parece ser a guerra do Vietnã, que são os homens chegando, tirando ela de casa, fazendo ela andar até os pés doerem. Então poderia ser um dispositivo para voltar no tempo para impedir alguma coisa. Quem sabe a guerra do Vietnã, quem sabe eles não perderem o país, não perderem a guerra como aconteceu em Watchmen. Ou muito antes disso também. Ou ir para o futuro. Ou impedir que o Veidt destrua Nova York. Ela pode criar várias interferências mesmo. Até por essa ligação que essa mulher tem com o Vietnã ainda, né? Porque é demonstrado isso, que ela constrói uma Vietnã em Oklahoma. Ela conversa com a Angela no idioma vietnamita. E quando a filha dela acorda daquele sonho, do pesadelo, ela tá conectada em alguma coisa, né, assim... Sim, tipo um soro, né? Tem um treco na veia dela. Então a gente não sabe muito bem
que tá rolando, o que é isso. Isso dá muita curiosidade de saber o que é esse soro ligado na filha, se isso tem a ver com o sonho que ela teve, enfim. I have a secret plan to save humanity. And it starts in Oklahoma. Tem a questão de que se a Lady True vai ser uma vilã ou se ela é mais para o bem da humanidade. Eu imagino que ela vai ser algo bem dúbio, assim. Esse nome do relógio dela é Millennium Clock. Fortalece essa teoria de que é uma viagem no tempo, né? Será que ela vai voltar? Será que ela vai adiantar lá no ano 3000? E ela dá uns toques vilanescos, tanto no momento em que começa a história, toda a história do casal com o bebê, ela dá 3 minutos pra eles. Mas eu acho que não vai ser uma coisa muito simples, assim. Ela é só má, vai ser uma coisa meio dúbia. É porque em Watchmen não tem muito espaço para esse tipo de conclusão, né? A Bia lembrou também de um fato muito curioso sobre relações temporais em Watchmen, que é o número 3. A Lady True começa o episódio dando 3 minutos para aquele casal decidir se vão querer ficar com a criança, se vão vender trocar pela fazenda. E no final, o Will Reeves fala: em 3 dias, a Angela vai se decepcionar comigo. Em diversas culturas, o número 3 simboliza a perfeição. Tem diversos deuses que são divididos em trindade. A ressurreição de Jesus, por exemplo, foi depois de 3 dias. Na cultura cristã é bem recorrente a ideia do número 3, né? Tem os 3 reis magos, Pedro nega Jesus 3 vezes, tem o que você já falou, da Santíssima Trindade, Ísis, Osíris e mais um da cultura egípcia que eu me esqueci. Enfim, nas divindades, nas religiões é um número bastante significativo. Também tem um significado de união, aí já na cultura chinesa, né? Sim, que seria o céu, a terra e a humanidade. E o Pitágoras também, para ir mais para a ciência, considerava o número da perfeição. Tem a questão do triângulo. Sou de humanas. Eu percebi isso nesse episódio, esses 2 fatos que começam e encerram o episódio, né? Mas deve ter já aparecido em algumas outras... Provavelmente. Em outros símbolos, Tem 2 interações da Sister Night nesse episódio que vale a pena a gente destacar. Primeiro é daquele novo super-herói magro e prateado que aparece e lubrificado. E que testemunha ela jogando algo, ele não sabe, né, que é a cadeira de rodas do Will Reeves, mas ele testemunha ela fazendo uma coisa errada e ela corre atrás dele. Pra mim, aquele cara é o Pete. Faz muito sentido ser o Pete, tanto por ser alguém muito esguio, ter uma forma parecida, quanto pela fissura dele com vigilantes. Então não custa nada ele arrumar uma fantasia e sair por aí. Até porque aquela fantasia parecia meio improvisada também, né? Eu achei a boquinha bem parecida. E ainda outra coisa, que esse cara, esse vigilante, só aparece quando ele tá na cidade. É coincidência? What is that? E o outro encontro legal que tem, assim... É um encontro recorrente, né? Que eles são um brother, ela e o Looking Glass. Ela vai levar tanto o medicamento que ficou no carro, o medicamento do Will, para ele lá investigar o que raiz é aquilo. E vai levar a roupa da clã que ela encontrou no armário do Judd para ele guardar lá antes que alguém encontre. E é interessante que nesse momento o Looking Glass vê a estrela de xerife e fala: isso aqui é antigo, provavelmente é do avô dele. A gente tava achando que era do pai do Judd, né? Por causa daquela imagem que aparece recorrentemente. Apareceu nos 2 primeiros episódios, um garotinho com o senhor. Que inclusive pode ser o avô dele mesmo, né? A gente julgou que era o pai, eu acho que deve ser o avô. E aí isso continua muito nebuloso. Essa parte é muito legal porque é como se a Angela quisesse compartilhar um segredo ao mesmo tempo que continua mantendo ele muito bem guardado, né? He hid it in his closet. Não dá pra deixar de comentar a frase da Laurie sobre milagres termodinâmicos. Ela passa pra frente esse conceito que ela aprende com o Dr. Manhattan, quando ela tá em Marte, e é quando ele tá explicando sobre a impossibilidade de coisas acontecerem, como, por exemplo, oxigênio virar ouro. E aí ele depois explica pra ela sobre
como a humanidade é fruto desses milagres termodinâmicos. E aí cada pessoa seria um milagre termodinâmico, já que é um espermatozoide que venceu a corrida para fecundar o ovo, pipipi, papapó, nasceu o ser humano. É, inclusive neste momento que a Laurie descobre que é filha do comediante lá na HQ de Watchmen. É legal que a gente é introduzido a esse conceito de milagres termodinâmicos, da criação da vida, como é um rolê aleatório e algo meio impossível, improvável e que acontece. E no episódio nós temos 2 exemplos de quebra dessa regra, né? De quebra desse conceito, que são bebês criados artificialmente. Temos o exemplo do começo do episódio, daquele bebê que a gente não sabe se foi clonado, se foi uma inseminação, que veio de um material roubado daquele casal. E também do Voight pescando uns clones e colocando eles no forninho para girar. É uma quebra muito grande com o que é a vida, o que é o surgimento da vida e que traz esse conceito de milagre. Quando a Lady True chega na casa do casal, ela conversa com eles sobre o legado que eles vão deixar, que uma fazenda, que terras não significam nada. O que significa é ter herdeiros, é ter o seu sangue continuado ali na terra. Parece algo caro para ela, algo significativo, né? Tanto que ela tem uma filha, que também a gente não sabe se é um clonezinho, se é alguma coisa, porque ela estava ligada naquele soro. Mas isso leva a pensar também até no próprio título do episódio, né? Se você não gosta da minha história, crie uma para você. Será que é possível a gente escapar dos legados da nossa família? Essa pergunta vem com a Angela Abar também, que ela tem a confirmação nesse episódio que o Will é o avô dela. Será que ela consegue fugir desse legado que ele está construindo e que ele está envolvendo ela na história? Ela não quer ser envolvida. A gente descobre também que ele foi um policial, assim como ela. Então é possível escapar desses legados? A Lady True tem isso muito forte, esse conceito de legado muito forte, até porque na história de Watchmen, provavelmente ela teve o país, não que a Guerra do Vietnã com a derrota americana na história de fato tenha sido uma coisa magnífica. Oh meu Deus, o país foi arrebentado, né? Morreu gente pra caramba, foi dizimado, as pessoas... Enfim, uma guerra, o país foi destruído. Mas, considerando que em Watchmen os Estados Unidos ganharam a guerra, a gente imagina que dali não saiu muito boa coisa também, né? Talvez pior ainda do que aconteceu na vida real. Então, ela sabe, talvez melhor do que ninguém, que você ter um punhado de terra não significa nada. Daí eu acho muito curioso mesmo a gente questionar se a filha dela é uma filha biológica, em termos, né, tipo, houve a fecundação na Lady True, ou se ela pode ter criado a filha dela mesmo, né, tipo, partindo do nada do material genético dela. E aí tem uma questão interessante também, que é levantada pela Laurie, que é sobre traumas, e o que leva as pessoas a virarem vigilantes e esconderem seus rostos com máscaras, que é exatamente o trauma, muitas vezes ligado a família e que acontece também quando as pessoas são crianças. E ali a gente tem essas 3 personagens que passaram por traumas familiares quando eram jovens. A Angela, que perdeu os pais, ficou órfã criança. A Lady True, ela conta que saiu do Vietnã e que a mãe falou para ela levar com ela, né? Ou nunca sair, nunca abandonar a terra, não é isso? Sim. E tem a Laurie, que passou por uma infância super traumática, porque a mãe queria que ela fosse uma vigilante, e aí depois ela descobre esse relacionamento da mãe. Ela diz que é sobre isso, né? O relacionamento que ela vem de um abuso sexual, o pai dela é um abusador. E a Lady True ainda tem uma questão que ela, ao primeiro olhar, não parece ser uma vigilante, porque ela é uma dona de empresa, ela parece ser uma civil, mas ela é uma pessoa que comentaram que não aparece, quase ninguém a vê. Quando ela tem esse encontro com a Laurie e com a Angela, existe essa questão, esse questionamento, a gente nunca vê você e tal, então ela se esconde de certa maneira, né? E aí tem a questão do carro também, ela tá toda metida nessa história, porque o Will Reeves tá na casa dela, o carro foi sugado por um dos equipamentos dela. O Voight, pra variar, tá lá tentando fugir da prisão em que ele tá metido. Eu acho muito legal essa história, porque se ela terminar sem ter um desfecho de fato, se for simplesmente o Voight tentando fugir
e fracassando, e tentando fugir, fracassando, e por aí vai, seria sensacional também. O que eu quero saber é por que um dos empregados fica tentando dar uma ferradura pra ele. Sinceramente, é o que eu tô mais curiosa pra saber. Bom, esses foram alguns dos pontos que a gente percebeu e que nos deixaram muito intrigados ao assistir esse episódio. Se vocês tiverem mais algum, comenta aqui embaixo. De forma alguma a gente conseguiu zerar. O Watchmen tá muito detalhista, tem muita coisinha. A gente lembra de um e esquece de outros 3, assim, então ainda tem que amarrar com tudo que tá passando. Tem o lance lá do site que também traz informações bem legais. Se alguém ainda não conhece, vai lá ver o site que a HBO fez pra série, é muito bacana. Então, assim, isso de forma alguma esgota os assuntos de Watchmen. É só algumas reflexões mesmo. Então tá. Tchau, até o próximo vídeo. Até semana que vem. Tchau. Se a gente gravar um essa semana.